Olá, a nossa devoção tem como escritor Christian Hoffmann, tem como título Socorro, e o texto base é o texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Para Jesus, isso era normal. As leis da natureza e da física cediam um espaço quando ele estava por perto. Ele tinha ficado orando, sozinho, como era seu costume. Os últimos acontecimentos tinham sido fortes. A morte do seu primo João Batista, a multiplicação dos pães e peixes para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ele precisava de espaço para conversar com o seu pai. Algo de que todos nós também precisamos continuamente: o espaço e o tempo de oração. Os seus discípulos já estavam no meio do lago, com ondas que batiam com força no barco. E assim como caminhamos até a esquina, Jesus saiu caminhando por cima da água. Foi desse jeito que ele se aproximou dos discípulos. E que susto! Até o horário do que aconteceu ficou registrado pelo evangelista, entre as 3 e as 6 horas da madrugada. Os discípulos, que deveriam estar acostumados a ver eventos sobrenaturais e milagres, não esperavam por isso. É um fantasma! Gritavam de medo. E somente se acalmaram quando Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus capítulo 14, versículo 27. Ao reconhecerem a voz e pela confiança que tinham no Mestre, acalmaram-se. Menos Pedro, o Pedro de sempre, impulsivo, nervoso, que falava antes de pensar e disse: Se é o Senhor mesmo, ajude-me a caminhar em cima da água. E Jesus consentiu. Mas ao sentir a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Socorro, Senhor! Gritou Pedro. Socorro é a palavra mágica de todo aquele que tem medo, que sente coisas que não podem controlar, que começa a afundar. Jesus gosta de escutar-nos dizendo essa palavra, pois é nesse momento que reconhecemos que necessitamos dele e podemos receber a sua ajuda. Oremos. Senhor e Pai eterno, ajude-me a dizer socorro mais vezes. Não permitas que me falte fé. Por Jesus. Amém.